Minha filha. Não sou mais filha de ninguém. Olhe para cima. Sim, você é. No silêncio do deserto, ninguém me viu chorar. Deus me tomou em suas mãos, começou a me moldar. No calor da provação, fui vencendo pela fé. Cada lágrima caída, Ele me deixou de pé. Foi no fogo santo que entendi que Ele nunca desistiu de mim. Na caverna Ele falou: Filho, eu sou teu redentor. Fui forjada pelo Espírito Santo, não foi à toa o meu pranto. Cada marca é cicatriz de quem não fugiu da raiz. O céu me viu de joelhos quando o mundo quis me calar, mas o vento do Espírito veio pra me levantar. Me quebraram tantas vezes, mas Deus veio refazer. O vaso rejeitado, Ele escolheu pra preencher. Na pressão da fornalha, eu aprendi a adorar. E mesmo em meio à guerra, não deixei de confiar. Foi no vale que ouvi: a promessa não morreu ali. Com o azeite me ungiu e nova força Ele me deu. Fui forjada pelo Espírito Santo, não foi à toa o meu pranto. Cada marca é cicatriz de quem não fugiu da raiz. O céu me viu de joelhos quando o mundo quis me calar, mas o vento do Espírito veio pra me levantar. Na UTV Brasil, noite e dia a clamar, 24 horas de fogo no altar. Quem assiste sente o céu descer, porque o Espírito está aqui pra te mover. Avante, povo de Deus. Fui forjada pelo Espírito Santo, e hoje em adoração eu oro e canto. Não sou quem eu era ontem, sou vaso nas mãos do oleiro. O inimigo tentou, mas falhou, porque o céu me sustentou. Na fornalha ardente eu não andei sozinha, Cristo me levou no colo, eu já sabia. Forjada no Espírito Santo, hoje eu sou. Eu adorei a Ele e Deus me curou. Receba, irmão, a palavra do Senhor. Hoje Ele transforma em vitória e pensa a sua dor. Minha filha. Não sou mais filha de ninguém. Olhe para cima. Sim, você é. Filha. Olá, amados irmãos, sejam muito bem-vindos, dando continuidade aqui à nossa programação na ONTV Brasil, 24 horas ligada em você, a sua emissora de TV na internet. Sou membro efetivo do Conselho Federal de Teólogos e Pastores do Brasil, faço parte também da rede London, no exterior, e tem um projeto social muito bacana na África, a Escolinha Semear para Crescer. Maiores informações acerca destes assuntos vocês têm acesso através das minhas redes sociais, Eugênia Teles Tramontim, ou
@ontv24horas Brasil. Também sou fundadora do Instituto Teológico Brasil, com cursos direcionados realmente para a aprendizagem da palavra do nosso Deus. Teologia em vários níveis, bacharel em teologia e mais 9 cursos para melhor atendê-los, ok, meus queridos? Hoje nós estamos aqui mais uma vez em comunhão com os nossos irmãos e com Deus através do www.ontv24horas.com.br. Você tem acesso à nossa TV, independentemente do dispositivo que você esteja conectado à rede, no seu celular, TV Smart, computador, ou baixando o nosso aplicativo OnTV 24 horas. Forjada pelo Espírito Santo, eu sou, meus irmãos, transformada. A minha vida foi realmente transformada de forma extraordinária pelo Espírito Santo do nosso Senhor. Tem uma carta aberta à minha pessoa que diz o seguinte, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Filha amada, eu vi quando você chorou em silêncio, quando ninguém te ouviu, mas eu ouvi. Quando você quis desistir porque o peso estava demais, eu estava lá, segurando sua alma, mesmo quando suas forças pareciam desfalecer. Eu conheço as dores que ninguém mais vê, os pensamentos que você tenta calar e até os pedidos que você tem medo de fazer. Mas antes que saiam da tua boca, eu já os conheço e me importo. Você nunca esteve sozinha, mesmo quando sentiu que o mundo te virou as costas. Eu, o seu pai, nunca te deixei. Tenho caminhado ao seu lado em cada passo. Mesmo naqueles em que você não conseguia mais andar, te carreguei. E hoje venho te lembrar, você é minha filha, escolhida, guardada, separada para um propósito eterno. Você foi ferida por pessoas que deveriam ter te protegido, foi rejeitada quando só queria ser amada. Mas eu não sou como estas pessoas. Meu amor não muda com o tempo, com os erros ou com as tuas fases. Eu sou constante. E o meu amor é o que cura as tuas rupturas mais profundas. É nele que você vai encontrar repouso. Filha, não se acostume com a dor. Eu vim para te dar vida e vida em abundância. Essa solidão que te abraça à noite, esse vazio que grita quando o mundo silencia, eu posso preencher. Não com promessas vazias humanas, mas com a minha presença que consola, transforma e restaura. Você pediu colo, aqui está, você pediu direção, eu sou o caminho. Você pediu para ser amada, e eu já te amei antes mesmo do teu primeiro suspiro. Não temas mais o amanhã, eu já estou lá, e quanto ao teu passado, já foi lançado no mar do esquecimento. Levanta, filha, não com as forças que você perdeu, mas com o sopro do meu espírito em você. Eu estou forjando em ti um coração valente. Você é forjada pelo meu Espírito Santo para florescer mesmo em meio a desertos. Deixa-me cuidar das tuas feridas, deixe-me escrever um novo capítulo da sua história. Ainda há promessas que não se cumpriram e elas se cumprirão, porque eu velo sobre minha palavra para cumpri-la. Você é promessa, você não é fraca, você é vaso precioso
Você não está à deriva. Você está nas minhas mãos. Você tem se sentido tão cansado, mas eu sei, cansada de lutar, de ser forte por fora e muitas vezes destruída por dentro. Você sorri para o mundo, mas por dentro está gritando. Alguém me vê? Alguém me entende? Alguém me ama de verdade? Sim, filha, eu te vejo, eu te entendo e eu te amo. Você não precisa mais provar nada para ninguém, nem ser perfeita para ser aceita, nem esconder suas lágrimas com medo de parecer fraca. Comigo, você pode ser quem você realmente é, às vezes machucada, confusa e frágil, e ainda assim, amada profundamente. Você tem vivido tempos em que não sabe mais aonde se encaixa, mas filha, você não nasceu para se encaixar, você nasceu para transbordar. Há algo em você que eu mesmo plantei, uma luz que nem a dor consegue apagar. Ela está aí, mesmo às vezes parecendo ofuscada pelas feridas do passado, mas hoje eu te digo, eu vou reacender. Você acha que está quebrada demais, minha filha? Eu sou o Deus que usa cacos para fazer janelas de vitrais. Cada pedaço de você, cada parte que o mundo não compreendeu, eu recolhi um por um. E em minhas mãos você está completa. Filha, a tua história ainda está sendo escrita e os capítulos mais lindos ainda estão por vir. Porque eu não te criei para sobreviver apenas. Eu te criei para florescer mesmo depois das tempestades. Essa lágrima, eu conheço o motivo. E mais do que isso, eu sinto contigo. Porque eu sou um pai que não assiste de longe. Eu mergulhei no teu luto. Vamos em frente. Eu mergulhei no teu luto, sentei ao teu lado no silêncio e chorei contigo. Quem é que tá me ligando? E sou também aquele que diz: ainda não acabou. Levanta, porque há promessas em espera. Você é minha. Antes do mundo te ferir, eu te escolhi. Antes dos traumas, das perdas, dos medos, eu já tinha escrito o teu nome nas minhas mãos. E mesmo quando você achou que estava sozinha,
Aquela paz que te abraçou de repente era eu. Você não precisa entender tudo agora. Só confia. O que eu estou fazendo é maior do que os teus olhos conseguem ver. Estou te ensinando a andar sobre as águas, mesmo quando as ondas gritam que você vai afundar, mas você não vai, porque eu estou contigo até o fim. Até o teu silêncio é oração para mim. Eu vi suas lágrimas, aquelas que você achou que ninguém percebeu. Está longe demais, você pensou, mas eu sempre estive perto, muito perto, para ouvir o seu coração. Clama a mim e eu te responderei. Eu te prometi e estou aqui firme, porque você é minha criação, minha obra-prima. Quando a vida pesa e a solidão abraça sua alma, lembre-se: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Você pode chorar, pode se sentir fraca, pode estar cansada. Eu te acolho exatamente assim. Mesmo quando parece que o mundo te abandonou, eu jamais te deixarei. Você é filha do Altíssimo e nada pode separar você do meu amor. O mundo pode ser frio, mas eu sou o calor, o abrigo e a paz. Por isso, entregue suas cargas para mim, porque eu cuido de você. Comigo você pode ser verdadeira, você não precisa fingir forças, porque minha graça te basta. Pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Se sentir que não tem mais palavras para orar, o Espírito ajuda nas nossas fraquezas. E eu conheço suas lágrimas e até as conto. O que você viveu não foi em vão. Eu transformo tudo em obra de arte, dor em testemunho, fraqueza em força. Ele dá força ao cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Eu estou trabalhando em você, transformando seu coração e preparando você para um propósito maior. O deserto em que você está agora não será eterno, porque eu sei os planos que tenho para você, planos de paz e não de mal, para te dar um futuro e uma esperança. Levante-se, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias e correm e não se cansam. Confie na minha fidelidade que não falha. Confie no meu amor que é maior que todos os seus medos e dores. Confie, pois eu sou a rocha eterna onde você pode se firmar. Eu te amei com amor eterno, por isso com benignidade te atraí. Não existe nada que você possa fazer para ser mais amada, nem nada para ser menos. Você é minha para sempre. Oh, meu Deus. É isso aí. Meu amado Deus, meu Senhor, forjada sou pelo Espírito Santo, pelo teu Santo Espírito, meu Deus. Teu amor é abrigo nos dias de luta e no caminho antigo.
quando o pranto invade o silêncio da alma, és tu quem traz realmente paz e quem acalma. Em meio à dor, a tua voz me chama. Não temas, minha filha, eu te sustento. Tu és a força, Senhor, que renova minha vida, a mão que guia, a luz na despedida. Mesmo nas noites frias, onde o medo assola, sinto tua presença, que o medo consola. Em teus braços encontro descanso e cura, meu coração cansado, a tua graça segura. Sou vaso, meu Deus, em tuas mãos, delicado e forte, forjado no fogo, escolho o teu norte. Teu amor eterno é minha canção, meu porto seguro, minha salvação. Gratidão, meu Deus, infinita por nunca me deixar, por com ternura sempre me amar. Que eu seja a luz que venha refletir o teu brilho e viva cada dia para você, que é o meu divino. Meu Pai, sou tua filha, com fé e com esperança. Caminho contigo nas mais doces lembranças. Recebo teu amor, meu Deus, entrego meu ser para sempre contigo. Dia, noite, em cada amanhecer, meu Deus. Amém, meus irmãos? Veja a importância de Deus nas nossas vidas a todo instante, a cada momento que nós vamos passando nesta caminhada que é a vida. Forjada sou pelo Espírito Santo do meu Deus, para a glória do seu nome, para a honra do seu nome. E hoje venho refletir com os irmãos quantas vezes você já se sentiu também quebrado demais para talvez se sentir digno de ser restaurado, ou ferido demais para amar novamente, ou cansado demais para continuar sorrindo, ansioso demais para ter paz. Meus irmãos, hoje o Espírito Santo sonda todos os corações que estão aqui conosco neste dia. Você está pronto para ser transformado, para também ser forjado pelo Espírito Santo, não lapidado apenas por experiências, mas forjada pelo fogo santo do nosso Espírito, do Espírito do nosso Deus, moldado pelas suas mãos, marcado pelos frutos que nascem em quem decidiu morrer para si e viver para Deus. Talvez, meus irmãos, você, minha irmã, tenha passado por vales, rejeições, solidão, medos profundos. Mas o Espírito Santo te chama para uma nova jornada, um novo caminho. O amor que vence traumas de abandono, a alegria que brota mesmo em meio à dor, a paz que cala os gritos da ansiedade, a paciência que floresce onde até então havia desespero, a bondade que cresce onde só havia dureza, a fidelidade que nasce mesmo quando todos falham com você, a mansidão, essa mansidão que
desarma o coração, endurecido pela luta, pelas batalhas da vida, pelas adversidades, tribulações e desafios extraordinários. E o domínio próprio, que te capacita para dizer: eu sou livre. A liberdade que somente Cristo é capaz de nos alcançar. Forjada pelo Espírito Santo, eu sou. E você, meu irmão e minha irmãzinha, está pronto? Então vamos juntos. Vamos segurar firme nesse propósito. O Espírito Santo, ele não trabalha na superficialidade, na superfície, no raso. Ele desce as raízes, toca onde ninguém mais toca e cura onde só Deus é capaz de curar. E hoje ele quer gerar em você os frutos que são capazes de se fazer presentes em todas as estações da sua vida. Oh Espírito Santo, eu me coloco, Senhor, diante de Ti agora, sem máscaras e sem forças. Eu reconheço que não posso gerar nada sozinha. Preciso, meu Deus, ser forjada, curada, moldada pelas Tuas mãos. Arranca de mim os frutos da carne que me distanciam de Ti, meu Deus. Planta em mim as sementes do Teu Espírito. Faz brotar o amor onde houver desprezo, alegria onde existia tristeza e paz onde habitava aflição. Trabalha, Senhor, nos nossos corações. Nós queremos, permitimos, estamos dispostos a essa transformação de quem nós somos hoje, pelo Teu olhar, pela Tua vontade, porque eu sei que só Tu, meu Deus, pode gerar em mim uma vida firme, consolidada e cheia da Tua presença, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Como é bom nós estarmos juntos, não é mesmo? Cada vez mais em comunhão com os nossos irmãos, para a honra e para a glória do nosso Deus, em comunhão com o nosso Senhor. Hoje eu convido a todos os nossos amigos e irmãos que estão acompanhando a programação aqui da ONTV, neste programa, nesta hora abençoada e neste dia, forjada eu sou pelo Espírito Santo, e quero compartilhar com vocês essa bênção. E para isso nós precisamos analisar algumas coisas juntos, muito importantes. O que é capaz de transformar realmente as nossas vidas. Em primeiro lugar, meus irmãos, anotem aí, em primeiro lugar, na sua lista, o amor. Anote aí. O amor é a essência do caráter de Deus, o alicerce de todos os frutos do Espírito do Senhor. Veja que em um mundo fragmentado por ódio, egoísmo, indiferença, o chamado para amar se torna um ato revolucionário e profundamente espiritual. Amar não é sentir. As pessoas confundem um pouco. Amar é escolher. Amar é atravessar a dor, suportar a rejeição, perdoar o imperdoável e seguir servindo ao ser amado. Não é mesmo, meus queridos? Nós observamos no livro 5 do livro de Gálatas, em que no verso 22 ele nos apresenta o amor
como o primeiro fruto, o primeiro do Espírito. E isso não é ao acaso, meus queridos, porque somente o amor é a base sobre a qual todos os outros frutos se desenvolvem. Então veja que o apóstolo Paulo escreve: ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, se não tivesse amor, seria como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. O amor verdadeiro, meus irmãos, o verdadeiro, estamos falando da verdade absoluta de Deus, ok? Com base nas Escrituras Sagradas e no que nós devemos ter como prática do Evangelho nas nossas vidas. O amor verdadeiro, ele é sacrificial. Jesus é o nosso maior exemplo. Exemplo de amor. Entregou-se por nós em momento que nós observamos na humanidade que menos merecíamos, como errantes a caminhar por esse mundo. E o seu amor, ele não foi condicionado à nossa resposta. Veja que interessante isso. Mas ele foi enraizado na minha identidade e na sua identidade. Amar como Cristo é amar sem garantia de retorno. É o amor gracioso, sem esperar nada em troca, sacrificial. É doar-se em fidelidade, mesmo diante da traição. Às vezes você é traído, mas por amor verdadeiro, você não faz o mesmo que o ser amado, não é mesmo? É sustentar-se em esperança, mesmo diante da frieza alheia. Você mantém a esperança viva no seu coração, mesmo diante do gelo do coração das pessoas. Então, veja que hoje, meus queridos, nós temos vivido o que as pessoas chamam de amores líquidos, amores frágeis, descartáveis, egocêntricos. Muitos confundem o amor com apego, confundem o amor com posse, ou o amor com o desejo carnal, completamente normal e humano. Mas o amor verdadeiro, ele é altruísta, ele é constante, ele é fiel. Na prática, significa amar mesmo quando o orgulho quer vingar, estender a mão quando se quer fechar os braços. Isso é amar. Vejo pessoas emocionalmente esgotadas por relacionamentos sem afeto genuíno, sofrendo por carências afetivas, por traumas de abandono, dores, de rejeição, não é mesmo? Tanta coisa que nós vemos no mundo. O amor que é capaz de curar todas estas coisas é somente o amor verdadeiro. Por isso nós estamos aqui, meus irmãos, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade para que o Senhor nos ensine a amar como Ele nos amou. Que o Teu Espírito gere em mim um amor que transcende as minhas limitações, os meus medos. Restaura, Senhor, em mim a capacidade de amar com entrega, sem reservas. Que eu não ame com palavras vazias, mas com ações de justiça, compaixão e verdade.
cura as feridas afetivas, transforma as dores de todos os nossos irmãos que estão conosco em fonte de empatia. Que ao olhar para os nossos irmãos, todos possam sentir o teu amor, meu Deus. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos. O amor não é um sentimento passageiro. É uma escolha. É uma escolha diária. É uma decisão de ser canal da graça de Deus. Permita que o Espírito Santo enraize em você esse fruto poderoso, o amor. Porque quando o amor de Deus habita em nós, a transformação acontece em nós e principalmente aquelas pessoas que nós mais amamos, todos aqueles que estão ao nosso derredor. Amém, meus queridos? No dia de hoje nós vamos falar também de um outro fruto do Espírito, muito importante na nossa caminhada, nessa caminhada que é a vida, que é realmente a alegria. A verdadeira alegria, ela não nasce da ausência de problemas que nós possamos ter, mas sim da presença de Deus. Essa é a verdadeira alegria. Em tempos que nós passamos de ansiedade, de depressão, um vazio existencial gigantesco, a alegria ela vem do Espírito. É como uma luz em meio às trevas da alma. Diz a palavra: alegrai-vos sempre no Senhor, e outra vez eu digo, alegrai-vos. Então a alegria como fruto do Espírito é muito diferente da felicidade momentânea. Ela não depende de circunstâncias favoráveis, mas de uma confiança profunda no caráter e na soberania do nosso Deus. É possível, sim, sorrir com a alma, mesmo em meio às lágrimas, quando se está conectado com o Espírito Santo, meus irmãos. E Jesus, veja que o Messias e a Rua, mesmo sendo homem de dores, viveu em perfeita comunhão com o Pai. A sua alegria era plena e contagiante, mesmo nos momentos mais difíceis do seu plano missionário. Ele se alegrava em fazer a vontade de Deus e convidava todos, os seus discípulos, a terem a sua alegria completa. Nos dias de hoje, nós observamos muitos que vivem como reféns do humor, reféns do estresse, da instabilidade emocional. Então, veja que a alegria do Espírito, como mais um fruto do Espírito Santo do Senhor, é o que traz o equilíbrio, o consolo e a esperança para as nossas vidas. Pessoas que muitas vezes enfrentam doenças, enfrentam luto, crises financeiras, afetivas, podem experimentar sim essa alegria. Não como uma negação da dor, mas como uma resiliência, uma resistência espiritual, uma sustentação de si mesmo em meio a tudo isso. Nós vemos pessoas que perderam o riso da alma, estão vivas, mas você não vê mais brilho nesse ser humano,
A alegria do Espírito, ela resgata essa luz. Ela não apaga a dor, mas faz com que a gente venha a atravessar por estes momentos com fé. Ela não anestesia o que nós estamos passando, mas ela nos fortalece em meio a tudo que nós estamos passando. É como uma âncora firme quando tudo parece que vai desmoronar, muitas vezes, em meio a tantos desafios, não é mesmo, meus irmãos? Oh, meu Deus, restaura, Senhor, nesse momento, na vida dos nossos irmãos e irmãs, a alegria da Tua salvação. Livra-nos da tristeza crônica, da angústia que paralisa, do vazio que consome. Que a Tua presença preencha meu ser de maneira tão profunda que a alegria brote mesmo em meio ao deserto. Que eu saiba sorrir com a alma, cantar mesmo em silêncio, confiar mesmo em meio às lágrimas. Senhor, Tu és a minha fonte eterna de alegria, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, a alegria do Espírito é sinal da maturidade espiritual. Exatamente isso, maturidade espiritual. Não é aquela euforia, mas sim se trata de esperança viva. É paz com som de sorrisos. Deixe o Espírito Santo gerar essa alegria em você. Ele será com certeza a sua força nos dias maus e o seu testemunho nos dias bons. E que nós possamos sorrir com o coração porque Deus é conosco. Então, como frutos do Espírito, nós temos o amor, nós temos a alegria e nós temos também a paz. Veja que a paz do mundo é condicional. A paz de Deus, ela é inabalável. Então, em meio ao caos da correria, da ansiedade, do dia a dia, Deus oferece um descanso profundo para todas as almas aflitas, que pode ser o seu caso. A paz como fruto do Espírito não apenas acalma os nossos corações, mas sim transforma os nossos corações. A paz que é tão desejada pela maioria das pessoas, o que você gostaria mais de ter na sua vida? Paz. A paz não é ausência de luta, de desafio. A paz é a resistência espiritual que nós vamos adquirindo com a maturidade de enfrentar todos esses desafios sem nos deixar abalar, meus irmãos. Veja que a palavra diz: deixo-vos a minha paz. Não vou-la dou como o mundo dá. Então veja que não é a paz que o mundo, de uma forma rasa, superficial, fantasiosa, muitas vezes, busca alcançar a você, mas sim a paz de Cristo nos nossos corações. A paz que o Espírito Santo produz não é ausência de guerra, mas sim a presença de Deus em meio a toda e qualquer tribulação. Ela não depende do externo, mas ela nasce dentro de você, no íntimo. Jesus dormia em meio à tempestade, porque o seu coração estava ancorado no Pai. E a Bíblia diz que essa paz, que muitas vezes excede o entendimento,
é aquela que nós observamos em irmãos que muitas vezes estão passando por problemas familiares, por problemas profissionais, de ordem financeira, de saúde. Tanta coisa que, a princípio, deveriam tirar a sua paz, mas é algo que intimamente o Espírito Santo já se colocou nesse ser humano, já alcançou. E isso significa, muitas vezes, quando a gente ouve dizer, né, que excede o entendimento, é que realmente isso significa que não precisa fazer sentido, meus irmãos. Ela apenas existe, se manifesta, envolve e nos acalma. É um descanso de ordem sobrenatural mesmo, em meio ao imprevisível, coisas que acontecem nos nossos dias. Nós observamos que vivemos numa era, poderíamos dizer, né, da ansiedade, juntamente com demais fatores que envolvem tudo isso. Inquietação, medos difusos, pânico, depressão, tudo que nós vemos como clamor do ser humano que está com seu coração aflito. A paz do Espírito, ela vem como se fosse um abraço acolhedor e invisível que acolhe e protege, dá descanso, como um refúgio para a alma. Tranquiliza a mente, estabiliza o coração, organiza os nossos pensamentos. Então, nós vemos pessoas hoje em dia praticamente tomadas pelo medo do futuro. Pessoas tomadas por passados, por um passado que não foi resolvido, por culpas, por feridas. E a paz do Espírito não é omissão, é enfrentamento com fé. Tem uma grande diferença que envolve tudo isso, é olhar para o caos, que muitas vezes nós somos envolvidos, não é mesmo? E declarar para si, verdadeiramente, de forma genuína, e diante das outras pessoas, está havendo um caos ao meu redor. Mesmo assim, eu confio. Então, que Deus, esse nosso Deus que acalma as tempestades, que acalme essa tempestade que possa haver dentro de você, que o teu Espírito traga, meu Deus, ordem onde há confusão, serenidade onde há inquietação, confiança onde há medo. Quero ser morada, meu Deus, da tua paz, abrigo da tua presença. Que a minha alma descanse em ti, Senhor, e que a minha mente se alimente única e exclusivamente da tua verdade, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A paz do Espírito realmente é um dom precioso, que nós possamos saber guardá-lo, alimentá-lo, não é mesmo? Que nós não venhamos a trocar a nossa paz por uma ansiedade disfarçada de controle. Vamos deixar que o Espírito Santo realmente governe a sua alma e a paz será a sua morada. O amor, a alegria, a paz e também a longanimidade. Paciência, meus irmãos. Esperar sem perder a fé. Mais um fruto que deve ser cultivado nas nossas vidas para que floresça em nós. Não é mesmo? Orientação do nosso Deus. Aprender a suportar tudo que precisamos sem endurecer o coração, frieza emocional, não é mesmo? Dureza nos nossos corações, continuar crendo mesmo diante
de repetidas e repetidas frustrações que nós vamos enfrentando na vida, em decorrência de circunstâncias e pessoas. Isso é longanimidade, a paciência divina em ação, estratégia divina para que nós possamos ter paciência. A palavra diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco. Deus é longânimo. A paciência de Deus é gigantesca, em decorrência do seu amor ágape, não é mesmo? Da sua graça, da sua misericórdia, da sua sabedoria. E Ele nos espera, Ele nos tolera as nossas recaídas, né? E Ele continua investindo em mim e investindo em você, mesmo quando nós falhamos, e falhamos tanto, não é mesmo, meus irmãos? Então, a longanimidade é mais do que paciência, é resistência com ternura. Veja o quanto nosso Senhor Jesus Cristo, Messias, o nosso Salvador, foi longânimo com os discípulos. Quantas vezes Pedro errou, quantas vezes Tomé duvidou, ainda assim Cristo não os abandonou. Ele via processo na vida daqueles irmãos, e não apenas um momento. Num mundo de respostas instantâneas, recompensas rápidas e longanimidade, essa paciência parece fraqueza, né? Parece que você está sendo compassivo, tolerante demais com tudo que está ocorrendo ao seu redor. Mas isso é virtude dos fortes, meus irmãos. É o poder de não desistir, de amar sem prazo de validade, de continuar acreditando onde tudo diz, muitas vezes quando o mundo diz que nós devemos parar, desistir. Então, muitos desistem às vezes no meio da caminhada porque não foram treinados, não foram ensinados, não foram orientados a esperar. Esperar a cura, esperar uma resposta, uma mudança. Mas o Espírito Santo gera essa força invisível em mim e em você, que persevera sem causar frieza nos nossos corações, frieza espiritual. Que Deus possa nos ensinar a esperar com fé. Dai-nos, Senhor, resistência para suportar os tempos difíceis, sem perder a esperança. Que eu não desista de mim, que eu não desista dos outros, que eu não desista de Ti, meu Deus. Renova minha força, minha fé, minha visão. Que a minha alma seja paciente como o Teu coração, meu Deus, em nome do Messias. A longanimidade é o fôlego dos que não desistem, na verdade, né? Então permita que o Espírito Santo alongue seu coração. A promessa virá, a mudança chegará, e até lá nós devemos permanecer e esperar com fé, porque Deus honra todo aquele que nele espera. Existe algo muito importante também para as nossas vidas, meus irmãos, que parece até falar acerca do óbvio, mas é a bondade, né? Porque a bondade, ela se distingue profundamente do que nós podemos chamar de gentileza. Gentileza, cordialidade, bom senso. São circunstâncias diferentes da bondade. A bondade é uma força interior que escolhe fazer o bem mesmo quando ninguém está olhando. Essa é a diferença.
né? Ser bom em um mundo mau, visivelmente mau, é ser como luz em meio às trevas, às sombras. E a palavra diz: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Se nós não desistirmos, se nós não enfraquecermos, se nós persistirmos. Então a bondade do Espírito, nosso Senhor, tratado como fruto do Espírito nosso Senhor, ela é constante, firme, coerente. E o nosso Senhor Jesus Cristo, o Messias e a rua, ele andava fazendo o bem, mesmo quando ele era rejeitado. Ele curava, acolhia, restaurava. E o mais importante, não fazia acepção de pessoas, não tinha aquela questão que nós vemos muito, que é aquela bondade seletiva, né? A bondade de Cristo não era seletiva. A bondade do nosso Senhor Jesus Cristo, do Messias, é redentora. Hoje, muitos confundem às vezes ser bom com ser ingênuo, bondade com ingenuidade. E nós vivemos em um tempo de dureza, de competição e muitas vezes até por uma questão de, talvez de forma distorcida, excessiva, uma autoproteção, não é mesmo? Mas a bondade, de fato, ela é revolucionária porque ela quebra ciclos de dor. Ela quebra ciclos de sofrimentos, desarma conflitos, revela o caráter de Cristo nas pessoas com as quais nós convivemos e das circunstâncias que nós fizemos parte. Então, nós vemos pessoas tão machucadas, meus irmãos, tão machucadas, feridas por tanta dureza do mundo. Às vezes são familiares extremamente frios, líderes impacientes, relacionamentos tóxicos. E é só a bondade genuína, como fruto do Espírito Nosso Senhor, que cura tudo isso. Um gesto bondoso pode restaurar muitas vezes, olha, anos de dor intensa. Então, quem tem o Espírito tem o poder de restaurar pelo bem. Ah, meu Deus, que a tua bondade flua de nós, por meio de mim, dos nossos irmãos, que eu possa ser agente de cura, que todos os que estejam nos ouvindo possam ser agentes de cura, não de dor. Que a minha presença, Senhor, leve alívio e não peso. Dai-me um coração atento, compassivo e disponível. Como isso é importante, Senhor. Que nós não venhamos a ter uma postura bondosa por interesse, mas sim como fruto da Tua graça, meu Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Messias. Essa bondade que nós falamos é aquela que transforma ambientes. Esse ambiente que muitas vezes você não consegue mais tolerar, viver em determinadas circunstâncias. Essa bondade transforma, quebra cadeias, restaura almas. E o mundo precisa disso. E a resposta para isso é você, meu irmão. É você. Em todo e qualquer lugar que você esteja ou que você faça parte, você é a resposta. Algo muito importante também, como mais um fruto do Espírito que nós devemos observar, como
algo importantíssimo nas nossas vidas é a fidelidade, meus irmãos. Num tempo de inconstância, de promessas quebradas, de tantas coisas, relacionamentos tóxicos, quebra de lealdade, veja que a fidelidade é um testemunho, hoje em dia, muito raro e precioso. Parece que as pessoas, mesmo tendo algum vínculo afetivo com alguém, estão sempre predispostos à infidelidade. Isso é algo muito sério, né? Então, ser fiel é manter firme algo que não deveríamos ter dúvida quanto a isso, que é o compromisso. Mesmo quando as circunstâncias vão se alterando, porque pessoas se conhecem em determinada fase da vida e vão mudando no decorrer da caminhada. Mas algo que deve permanecer é a fidelidade. A palavra diz: se somos infiéis, Ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Então veja que Cristo não mudou a sua essência, mesmo em decorrência de tudo que teve que suportar e do que fizeram com Ele. Deus é fiel sempre, mesmo quando nós não somos. Quando somos volúveis, Ele continua sendo constante. Então, a fidelidade do Espírito gera em nós essa, poderíamos dizer, firmeza de caráter, meus irmãos. Compromisso com Deus, com os outros e com a verdade. Não me parece algo muito difícil você ter responsabilidade emocional com os outros, não é mesmo? Você ter como valor na sua vida a verdade. Jesus foi fiel até a morte, meus irmãos. Mesmo diante do abandono, da traição e da cruz, Ele permaneceu firme. A sua fidelidade nos salvou. Ser fiel é andar como Ele andou nesse mundo. A fidelidade de Cristo nos salvou. A fidelidade que nós devemos ter em relação a tudo que nós assumimos compromisso nas nossas vidas pode ser muitas vezes aquilo que vai salvar você. Hoje, a fidelidade como nós vemos no mundo é algo que está completamente desvalorizado, né? Nós não vemos a fidelidade mais como um valor intrínseco de um relacionamento, de um compromisso. É algo como se promessas fossem descartáveis, compromissos fossem temporários, enquanto para mim está bom, pelo fato de estar bom, eu fico agindo assim. Agora, a partir do momento que para mim deixa de ser bom ou a outra pessoa não está no seu melhor momento, o problema é da outra pessoa, não é mais meu. Então veja como nós estamos vivendo amores líquidos, né? Frágeis. Mas quem tem o Espírito vive com integridade. E a fidelidade, meus irmãos, começa nas pequenas coisas e revela um coração maduro. Então, eu vejo muitas dores, meus irmãos, muitas dores. Então, meus irmãos, o que eu vejo muitas vezes no mundo de hoje são tantas dores causadas em decorrência da infidelidade conjugal, emocional, espiritual. O Espírito somente é capaz de curar e transformar isso. Ele nos ensina que nós venhamos a permanecermos firmes, mesmo quando tudo convida à desistência. Oh, meu Deus, que o Senhor possa me tornar cada vez mais fiel
com um coração semelhante ao de Cristo. Que eu viva com integridade, com verdade, com firmeza. Livra-nos, Senhor, da inconstância emocional, da deslealdade camuflada, do abandono fácil. Que eu seja uma pessoa confiável, estável, verdadeira, fiel a Ti, meu Deus, ao meu propósito, a todas as pessoas que eu amo e a todas as pessoas que carecem tanto do nosso amor. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Existe uma outra condição essencial que eu vejo na existência humana, meus queridos, que vem à mente a necessidade que carecemos disso praticamente em vários momentos do mesmo dia, que nós passamos por tantas coisas, que é a mansidão. A mansidão como mais um fruto do Espírito. Veja que você ser manso não significa que você é um fraco, mas é ter poder sob controle, é responder com paz quando a alma quer reagir de uma forma mais abrupta. A mansidão, ela é a força, veja que interessante, mais silenciosa e transformadora que nós podemos nutrir nos nossos corações. E a palavra diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Cristo, o Messias, era manso, não é mesmo? Não porque ele não tinha poder, vocês concordam com isso? Mas porque escolheu amar ao invés de reagir. Então a sua mansidão curava, a sua mansidão pacificava, a sua mansidão ensinava. Ele confrontava com amor e corrigia, muitas vezes até exortava, sem o intuito de destruir pessoas, que nós vemos muito hoje. Nós vivemos em uma cultura, hoje em dia, de respostas muito rápidas, né? Explosões emocionais e palavras afiadas. E a mansidão parece apenas, meus irmãos, algo ineficaz, mas ela é o bálsamo nos tempos de guerra. Vejo famílias destruídas por palavras duras, relacionamentos arruinados por orgulho, e é só a mansidão que é capaz de construir pontes, desarmar conflitos e curar corações muitas vezes que se encontram feridos. Oh, meu Deus, meu amado Deus, Todo-Poderoso, Senhor, dai-me um coração manso, semelhante ao Teu, meu Deus. Que eu saiba calar na hora certa, ouvir com empatia e responder com ternura. Que o meu espírito não se exalte, mas se submeta ao Teu amor. Ensina-nos, Senhor, a sermos firmes, mas sem ferir, a sermos verdadeiros, mas sem humilhar. Ajuda-nos, Senhor, a viver a mansidão nos nossos dias, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E o que nós podemos dizer, meus irmãos,
que nós podemos dizer. Esse é mais um, hoje nós vamos encerrar com esse, né? Mais um fruto do Espírito que eu acho essencial para mim é o amor e o domínio próprio, né? Todos são importantes e apenas nos fazem bem, nos ensinam a viver, a dar sentido à vida. Mas o domínio próprio realmente é algo essencial, né? Porque o domínio próprio, o domínio de si mesmo, é como se você construísse uma muralha interna que o Espírito ergue em nós para que nós não sejamos escravos dos nossos próprios impulsos, da nossa ira, da nossa avareza, tantas coisas, meus irmãos. É somente tendo domínio próprio das nossas emoções. Quantos problemas poderiam ser evitados se as pessoas tivessem amor e domínio próprio? É praticamente uma arte, uma estratégia divina diretamente dos céus, de nós podermos governar a si mesmo quando tudo que nós estamos envoltos está prestes a explodir. Então nós temos domínio próprio. Conseguimos controlar os nossos impulsos quando nós estamos prestes a ter uma reação de acordo com a nossa vontade. Mas o domínio próprio faz com que nós venhamos agir segundo a vontade de Deus naquela situação. E a palavra diz: melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Então, veja que Cristo, Messias, tinha domínio próprio. Yahuwah tinha domínio próprio. O domínio próprio. Não é mesmo? Diante da cruz, o que você faria? Diante da cruz, ele não gritou. Diante das acusações, o que você faz diante de acusações infundadas, injustiças e tudo mais, meu irmão? Cristo não reagiu com violência. E diante da traição, qual é, não é mesmo, instinto diante da traição, qual seria o seu posicionamento de forma instintiva, né? Sua reação diante de uma traição, né? Ele permaneceu firme, inclusive disse a Judas: por que estaria demorando? Que vá, faça o que você tem que fazer, que eu estou pronto para, né, suportar o que vem por aí, não é mesmo? Então, o seu autocontrole era fruto do nosso Senhor Jesus Cristo, esse domínio próprio que reflete uma alma rendida ao Pai. Nós vivemos em uma era repleta de compulsões, né? Emocionais, digitais, sexuais, alimentares, tudo. Uma compulsão exagerada, gatilhos que se espalham, tudo vira compulsão desenfreada. O domínio próprio é resistir aos impulsos e viver guiado pelo que Deus nos orienta, que agrada aos olhos do nosso Senhor e que somente vem para o nosso bem, e não vivermos escravos da carne,
dos sentimentos, de tudo que possa nos subjugar em relação ao mundo. Então eu vejo muitas pessoas, não é mesmo, presas, né, como encarceradas, prisioneiras de verdade, de questões emocionais, explosões de ira, raiva, até autossabotagem, autopiedade. Então, o Espírito nos ensina a uma forma, com a sabedoria de Deus, de nós dizermos não para aquilo que não nos cabe com sabedoria. Ele fortalece a nossa vontade, cura as nossas feridas e nos dá poder para nós sermos livres de tudo isso que nos aprisiona, de nós mesmos. Porque muitas coisas estão em nós mesmos e não necessariamente nos outros, não é mesmo? Porque se uma pessoa diz uma inverdade, a falta da verdade está com ela. Se uma pessoa diz uma verdade, não é mesmo? Qual a nossa reação? Aceitar a verdade. Então, na verdade, é um tanto faz muito importante que nós devemos observar nas nossas vidas. E que Deus me ensine, que Deus nos ensine a dominar realmente a nossa alma, que o Espírito Nosso Senhor governe os nossos impulsos, desejos, medos, que eu não seja refém, meu Deus, das minhas emoções, mas sim que nós sejamos servos da vontade do Senhor, que as nossas escolhas sejam fortalecidas, que as nossas atitudes sejam guiadas pela rota certa e que haja uma verdadeira transformação de mentalidade e do nosso coração em nome do nosso Senhor Jesus. Então veja, meus irmãos, o quanto o domínio próprio é libertador, é vitória, né? É como se fosse uma vitória secreta que antecede a pública. Somos vitoriosos, né? Algo que realmente nos traz uma paz gigantesca e evita, eu creio que evitaria, né? Esse número gigantesco de conflitos que nós observamos na vida como um todo, né? Que Deus possa nos moldar, né? Que nós sejamos forjados, né? Forjada pelo Espírito Santo eu sou, e que você também seja. Por isso que nós estamos aqui para este compartilhamento. É um ato de coragem, meus irmãos. Não é uma escolha, uma decisão, um posicionamento fácil, mas digo a vocês, né, que é algo necessário para as nossas vidas, né? Então, forjada pelo Espírito Santo, termos as nossas vidas transformadas é através do amor, da alegria, da paz, da paciência, da benignidade, da bondade, da fidelidade, da mansidão, domínio próprio. E veja que em relação a todas estas coisas que Deus nos orienta e que nos fazem bem, eu não encontrei na lei até hoje algo que nos obrigasse a isso. Sim ou não? Existe alguma lei que penalize o ser humano de alguma forma, caso, né, venha a descumprir alguns desses quesitos para a nossa felicidade? Veja que o amor vence o abandono, a alegria vence a depressão, a paz confronta a ansiedade, a paciência trata a pressa, os traumas, a benignidade cura a dureza emocional, a bondade combate o egoísmo, a fidelidade lida
com medos de traição. A mansidão trata o orgulho ferido e o domínio próprio lida com todo o descontrole e impulsividade emocional. Tudo isso, meus irmãos, e cada fruto do Espírito vem para nos trazer cura, restauração e equilíbrio emocional. Isso vem de Deus, meus irmãos. E é algo que é implantado em um coração regenerado. Como isso é importante nas nossas vidas. Você está na TV, 24 horas. Estamos falando do Brasil, Organização das Nações para a Pregação da Palavra de Deus na TV, através da internet. Como é bom nós podermos estar juntos, meus irmãos. Hoje falamos, algo que está relacionado, a essa transformação nas nossas vidas através do Espírito Santo. Quantas coisas já passei, tive minha vida transformada, e o que me auxiliou nessa transformação foram os frutos do Espírito que Deus colocou no meu coração. É uma luta diária. Estou dizendo que seja algo fácil. Às vezes nós escorregamos, em meio dessa busca de nos mantermos firmes, na execução disso tudo, que é tão importante na nossa vida. Mas então nós reconhecemos os nossos erros, nos arrependemos, de forma uma fé completamente racional, fundamentadas, justificadas, pela fé do nosso Senhor Jesus Cristo, e alinhamos a rota e damos continuidade então às nossas vidas. Ok, meus irmãos? Você está na TV. Este programa é um programa que eu idealizei realmente em relação à minha vida, forjada pelo Espírito Santo. Eu sou, e como é importante que nós venhamos a transmitir, a compartilhar o nosso testemunho com os irmãos, porque esse Deus que me salva todo dia é capaz de salvar você todo dia também. Não é mesmo, meus queridos? Você tem acesso à nossa TV através do www.ontv24horas.com.br. Sou membro efetivo do Conselho Federal de Teólogos e Pastores do Brasil, faço parte também da Rede London, no exterior, e temos um projeto muito bacana, um projeto social na África, que é uma escolinha comunitária que se chama Semear para Crescer, em que nós buscamos levar a palavra de Deus, alimentação, dignidade, a manter a inocência infantil daqueles verdadeiros anjos que precisam tanto de nós, em que vocês podem ter maiores informações através das minhas redes sociais, principalmente no que se refere, meus irmãos, a esse projeto na África, que precisa tanto de contribuições de generosidade, de corações semelhantes ao de Cristo. Ok, meus irmãos? Então vamos dar continuidade à nossa programação aí na TV com os nossos irmãos em Cristo, irmãos da fé. Graça e paz a todos e até a próxima. Minha filha. Não sou mais filha de ninguém. Olhe para cima. Sim, você é. No silêncio do deserto, ninguém me viu chorar. Deus me tomou em suas mãos, começou a me moldar. No calor da provação, fui vencendo pela fé. Cada lágrima caída, Ele me deixou de pé. Foi no fogo santo que entendi que Ele nunca desistiu.
desistiu de mim. Na caverna ele falou: Filho, eu sou teu redentor. Fui forjada pelo Espírito Santo, não foi à toa o meu pranto. Cada marca é cicatriz de quem não fugiu da raiz. O céu me viu de joelhos quando o mundo quis me calar, mas o vento do Espírito veio pra me levantar. Me quebraram tantas vezes, mas Deus veio refazer. O vaso rejeitado Ele escolheu pra preencher. Na pressão da fornalha eu aprendi a adorar. E mesmo em meio à guerra não deixei de confiar. Foi no vale que ouvi: a promessa não morreu ali. Com o azeite me ungiu e nova força Ele me deu. Fui forjada pelo Espírito Santo, não foi à toa o meu pranto. Cada marca é cicatriz de quem não fugiu da raiz. O céu me viu de joelhos quando o mundo quis me calar, mas o vento do Espírito veio pra me levantar. Na ONTV Brasil, noite e dia a clamar, 24 horas de fogo não tá. Quem assiste sente o céu descer, porque o Espírito está aqui pra te mover. Avante, povo de Deus. Fui forjada pelo Espírito Santo e hoje em adoração eu oro e canto. Não sou quem eu era ontem, sou vaso nas mãos do oleiro. O inimigo tentou, mas falhou, porque o céu me sustentou. Na fornalha ardente eu não andei sozinha, Cristo me levou no colo, eu já sabia. Forjada no Espírito Santo hoje eu sou. Eu adoro, orei a Ele e Deus me curou. Receba, irmão, a palavra do Senhor. Hoje Ele transforma em vitória e pensa a sua dor. Minha filha. Não sou mais filha de ninguém. Olhe pra cima. Sim, você é.